Vamos começar agora o estudo de hoje. Como eu disse para vocês, o estudo do Diretório para a Catequese é o novo documento que foi lançado pelo Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. É um documento do Vaticano, foi desenvolvido lá e a CNBB trouxe para cá e publicou. Então tem o livro virtual e tem o livro impresso. O meu livro é virtual, então eu não consigo mostrar para vocês, tá? Então por isso que eu não consigo estar aqui manuseando, porque eu estou olhando aqui no meu computador logo aqui embaixo, onde eu faço meu estudo aqui virtualmente no meu computador. E hoje nós vamos estudar a primeira parte do documento, dando continuidade. Se você vem me acompanhando, se você está com o seu livro em mãos, eu estou na primeira parte do documento, no capítulo 1, capítulo 1, dentro do capítulo 1, eu estou no subtítulo 4, que é a evangelização no mundo contemporâneo. Então, hoje estou no número 4 do primeiro capítulo, a evangelização no mundo contemporâneo. O mundo hoje, gente, nós vamos ver isso, como é lindo hoje o que esse documento traz para nós. Dentro da evangelização no mundo contemporâneo, tem um subtítulo ainda deste, tá bom? Que se chama Uma Nova Etapa Evangelizadora. E é isso que nós vamos estudar hoje. Este capítulo, este subitem 4, ele vai do 38 ao 54. Hoje nós vamos estudar do 38 ao 42, tá? Somente esses, do 38 ao 42, parágrafos. Então vamos começar agora no 38. Se você está com o seu livro, pega o seu livro, vai grifando, vai anotando. Vamos começar agora. Parágrafo 38, que é o primeiro parágrafo deste item, tá bom? A igreja está diante de uma nova etapa evangelizadora. Então, o documento agora, que saiu agora em 2020, esse documento, Diretório para a Catequese, diz o seguinte, no parágrafo 38, a igreja está diante de uma nova etapa evangelizadora. Eu vou explicar depois isso daqui, porque tem o documento, a exortação apostólica Evangelii Gaudium do Papa Francisco, que eu vou citar, porque é ele que cita isso e o documento aproveitou essa exortação apostólica do Papa Francisco para colocar aqui no documento. Então vou repetir e vou ler tudo. A igreja está diante de uma nova etapa evangelizadora, porque também nesta mudança de época, o Senhor ressuscitado continua a fazer novas todas as coisas. Isso está no Apocalipse, capítulo 21, 5. Eu vou falar tudo isso para vocês daqui a pouco. O nosso tempo é complexo, atravessado por profundas mudanças. E nas igrejas de tradição antiga, é muitas vezes marcado por fenômenos de desvinculação entre a experiência de fé e a experiência eclesial, que é a experiência da igreja, da vivência na igreja. O próprio caminho da igreja encontra-se marcado por dificuldades e exigências de renovação espiritual, moral e pastoral. Entretanto, o Espírito Santo continua a despertar nas pessoas a sede de Deus e na igreja um novo fervor, novos métodos e novas expressões para o anúncio da boa notícia de Jesus Cristo. Ou seja, neste parágrafo, o documento está dizendo que é muito importante o novo, o inovar, o oxigenar a igreja, a catequese, a evangelização. Em Apocalipse está escrito o seguinte, Apocalipse 21, 5, que ele conta aqui, o Senhor ressuscitado continua a fazer novas todas as coisas, isso lá em Apocalipse. Está escrito o seguinte, aquele que estava assentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O Senhor já fala isso para nós na Bíblia, em Apocalipse, que Ele está fazendo novas todas as coisas. Se o Senhor faz novas todas as coisas, quiçá nós que estamos aqui vivendo aqui junto com Ele, precisamos também fazer novas todas as coisas. O nosso modo de evangelizar, o nosso modo de chegar até as pessoas, de como atrair os fiéis para dentro da igreja,
é fazer algo novo, é transformar, fazer algo que realmente atraia. Por quê? Porque é necessário isso, a igreja tem necessidade disso. Olha o que o Papa Francisco fala e que cita, o documento cita Evangelii Gaudium. Evangelii Gaudium é a alegria do Evangelho. Essa é uma exortação apostólica. O que é uma exortação apostólica? É um chamado, é um despertar. O Papa está exortando, está chamando, está clamando, anunciando para o episcopado, que são os bispos, para o clero, que são os padres, para os consagrados e para os fiéis leigos, ou seja, para toda a igreja. Esse documento é para todos nós. Toda exortação apostólica, apostólica quer dizer de apóstolo, do Papa. Então, uma exortação apostólica é um documento que o Papa escreve, focado em alguma coisa relativa à doutrina da igreja. Então, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve uma exortação apostólica dedicada a toda a igreja. E esse evangelho, essa exortação, Evangelii Gaudium, que é EG, que você encontra aí, EG, ele fala sobre o anúncio do evangelho no mundo atual. Então vamos ver o que o Papa Francisco fala. Aqui escolhi propor diretrizes que possam encorajar e orientar em toda a igreja uma nova etapa evangelizadora. Começa a pensar aí como está a ação evangelizadora na sua vida e na sua comunidade. O Papa está dizendo que é para termos uma nova etapa evangelizadora, cheia de ardor e dinamismo. Então, se está morno, se está acomodado, se está numa zona de conforto, está tudo muito gostoso, muito bonitinho, é hora de começar a remover essa terra para que realmente algo novo surja aí. Temos que sair do lugar que nós estamos estáveis. Vamos lá, continuando. Neste quadro, Papa Francisco falando, neste quadro e com base na doutrina da Constituição Dogmática Lumen Gentium, decidi, entre outros temas, porque aqui a Constituição Dogmática Lumen Gentium é do Concílio Vaticano II. Ele decidiu, entre outros temas, de me deter amplamente sobre as seguintes questões. Então, quais são as questões que o Papa aborda neste documento e que diz respeito à nova etapa evangelizadora? A reforma da igreja em saída missionária. Os discípulos, os apóstolos lá atrás, quando receberam o Espírito Santo, eles saíram em missão, eles saíram para anunciar Jesus Cristo. Papa Francisco nos chama para sair em missão. É uma igreja em saída missionária. Depois nós vamos ver quem são as pessoas que nós vamos procurar e que é a responsabilidade da igreja de evangelizar. Segundo, letra B, as tentações dos agentes pastorais. Quais são as tentações que acontecem nos agentes pastorais? Onde eles são tentados? O que está acontecendo? O Papa vai abordar, vai falar sobre isso. A igreja vista como a totalidade do povo de Deus que evangeliza. Todos somos chamados a evangelizar. Ainda hoje vamos falar sobre isso, nesta parte do documento que eu vou estudar hoje. Letra D, a homilia e a sua preparação. O quanto é importante a preparação da homilia, não sair falando, tem que preparar, tem que estudar, os padres têm que estudar. Todos nós, que você é ministro da palavra, vai falar uma palavra para a sua comunidade, precisa estudar, precisa preparar. É lógico que o Espírito Santo unge, o Espírito Santo nos ilumina, faz com que a gente se lembre aquilo que nós preparamos para falar. Depois, a inclusão social dos pobres, para não trabalhar, para eximir a exclusão. A paz e o diálogo social e as motivações espirituais para o compromisso missionário. Tudo isso que está na exortação apostólica Evangelii Gaudium
É o que o Papa nos chama e ele aborda neste documento. E o documento do diretório desperta isso para nós, ou seja, vamos estar atentos ao que o Papa também está falando, porque aqui no documento é importante que isso aconteça. Então temos que estar nesse parágrafo 38 falando sobre a importância da nova etapa evangelizadora. Vamos lá, continuando. No parágrafo 39, o Espírito Santo é a alma da igreja evangelizadora. Por essa razão, o apelo por uma nova evangelização. Aqui já entra a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, que é do do Papa Paulo VI, que é, eu achei que é do Papa Paulo VI, isso mesmo. Esta exortação apostólica do Papa Paulo VI, que ele fala isso sobre a nova evangelização, ele escreveu isso 10 anos após, foi em 1975, 10 anos após o Concílio Vaticano II. Então, por ocasião desses 10 anos, quando ele escreve essa exortação, ele fala sobre a nova evangelização. Então, gente, vocês entendem? Em 1975, Papa Paulo VI falou isso para nós. Nós estamos em 2020. Olha quantos anos já se passaram. 85, 95, 2005, 30 e 45 anos. É muito tempo, mas a igreja continua. E lá em Apocalipse, o Senhor dizendo que Ele faz novas todas as coisas. Então, isso é constante para nós. Isso tem que ser uma continuidade. Nós também temos que fazer coisas novas, evangelizar de modos novos, hoje e sempre. Não é só lá atrás e nem só lá na frente, mas é hoje que o Senhor fala conosco. E o Papa Paulo VI falou isso lá em 1975. Ele evoca 3 acontecimentos aqui: o Ano Santo, o 10º ano do Concílio Vaticano II e a ocasião da Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos. Então, ele fala sobre essa nova evangelização. Vamos continuar. No parágrafo 39, por essa razão, o apelo por uma nova evangelização não coincide tanto com uma dimensão temporal, mas com todos os momentos do processo de evangelização ainda mais abertos à ação renovadora do Espírito ressuscitado, que é o Espírito Santo. Os desafios que os novos tempos apresentam para a igreja podem ser enfrentados primeiramente com um dinamismo de renovação. E da mesma forma, esse dinamismo é possível mantendo uma decidida confiança no Espírito Santo. É a primeira frase lá em cima do parágrafo 39. O Espírito Santo é a alma da igreja evangelizadora. Não há maior liberdade do que a de se deixar conduzir pelo Espírito, renunciando a calcular e controlar tudo e permitindo que Ele nos ilumine, guie, dirija e impulsione para onde Ele quiser. O Espírito Santo bem sabe o que faz falta em cada época e em cada momento. Aqui já está no Evangelii Gaudium do Papa Francisco. Então, o que é importante nós colocarmos aqui? Que desde sempre a nova evangelização, ela é importante. E nós estamos falando numa nova etapa evangelizadora. Então, ela está em constante renovação. De tempos em tempos, a igreja tem necessidade de se renovar. Então, Jesus, o Senhor, está sempre fazendo novas todas as coisas. E a igreja, ao contrário do que muitos pensam, está sempre se atualizando e se renovando também. Então, a ação nossa missionária de evangelizar, nós sabemos que é o Espírito Santo que nos guia, que nos conduz, que nos faz enxergar tudo aquilo que realmente é preciso, trabalhando em nós a necessidade da nova evangelização, ok? Vamos agora para o parágrafo 40. Bom, vamos lá. 40, deixa eu ver aqui. Parágrafo 40. De modo particular, a espiritualidade da nova evangelização se realiza hoje em uma conversão pastoral,
por meio da qual a igreja é provocada a se realizar em saída, segundo o dinamismo que atravessa toda a revelação e se coloca em um estado permanente de missão. Uma igreja em saída é uma igreja que está constantemente em missão, saindo para buscar aqueles que ou já conhecem o Evangelho e estão distantes, ou ainda não conhecem o Senhor, sejam eles batizados ou não. Então, daqui a pouco a gente vai ver isso especificamente. Então, nós temos que ser uma igreja em missão, em saída. Isso serve para todos nós, para todo mundo. Algumas pessoas têm mais facilidade, têm esse dom de realmente sair em missão. Outras pessoas têm mais dificuldade. Deus derrama seus dons sobre todos nós. Qual é o seu? O que o Senhor fala para você? Fala no seu coração para você evangelizar. De que forma? Você vai evangelizar na sua comunidade? Ok, então dentro da sua comunidade, como você pode ser um agente em missão? Um agente em saída, um agente pastoral em saída, para que você seja uma igreja em saída. Se você tem os seus catequizandos, são crianças, saia do seu relacionamento com eles e vá até a família. Trabalhe essa igreja em saída, tocando as famílias, procurando as famílias, procurando as pessoas que estão próximas dos seus catequizandos. Esteja presente na sua comunidade e veja a necessidade dela, para onde é que a igreja está abraçando, quais instituições, quais ações ela faz, que você pode sair de onde você está e ir ajudar a missão da igreja. Isso é uma igreja em saída. É você não se acomodar e não ficar numa missão fechada dentro de uma única pastoral, dentro de um único ambiente. Esteja sempre disposto à saída. A igreja pede isso. O documento diretório para a catequese está pedindo que nós sejamos uma igreja em saída, tá bom? Para que a gente busque a conversão pastoral, para que a gente transforme essa igreja realmente e abra para todas as pessoas que nós queremos realmente atingir e abraçar e fazer chegar Jesus até essas pessoas. Porque se nós tivemos um encontro com o Senhor e nós somos tão felizes com esse encontro, como é que nós vamos anunciar o Senhor para outras pessoas? É através do seu exemplo, através dos seus passos, não só das suas palavras, daquilo que você fala, mas daquilo que você faz. Então, seja um agente em ação, missionário, tá bom? Aqui, deixa eu ver o que fala na Evangelii. O que o Papa Francisco fala na Evangelii Gaudium? Ele diz o seguinte: uma igreja em saída é a comunidade dos discípulos missionários que primeireiam, olha como ele chama isso, que se envolvem, que acompanham, que frutificam, que festejam. Tudo isso são os missionários que primeireiam, aqueles que estão à frente, que saem à frente. Primeireiam, ele fala, desculpai o neologismo, tomam a iniciativa, vão primeiro, se colocam para sair inicialmente à frente. Então, eles estão sempre a caminho, não param, não desistem. Papa Francisco fala isso, olha que lindo. Aí ele fala assim, a comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa. Onde que eu tô? O Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a no amor, ou seja, esteve à frente da igreja no amor. No amor. Então, o Senhor precedeu a igreja, esteve à frente no amor. Antes de nós, Ele já nos amou muito antes, muito antes. E por isso, ela sabe ir à frente. Então, como o Senhor foi antes e ensinou o amor, a igreja vem atrás, seguindo os passos de Jesus, também agindo com amor, indo à frente. Sabe tomar iniciativa sem medo de ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos.
Quem são os excluídos que estão na sua alçada, onde você pode abraçar? Haja aonde você está, tá bom? A missão, tem pessoas que são os missionários, os consagrados, os leigos, que saem em missão mundo afora. Que linda a missão deles! Porém, às vezes, não é esse o nosso chamado, mas o nosso chamado é sim, com certeza, para agir na nossa comunidade, no nosso meio, aonde nós estamos. Então, como você vai agir? Olha como é lindo isso que o Papa fala. Ele continuando, ele fala assim, com obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária dos outros, encurta distâncias, abaixa-se, se for necessário, até a humilhação e assume a vida humana, tocando a carne sofredora do Cristo no povo. Como é difícil, não é, gente? Não é fácil. Mas todos aqueles que recebem o chamado de Jesus de modo particular e especial, eles conseguem fazer isso. Eu não sei se vocês conhecem a história do profissional, de um jornalista que acompanhou a Madre Teresa de Calcutá. É uma historinha conhecida já, mas alguns ainda podem ainda não conhecer e eu vou contar. Madre Teresa ajudava os pobres, então ela saía em missão, uma missionária, uma mulher que vivia para ajudar os pobres. E um jornalista quis acompanhar a vida dela um único dia, pediu permissão para ela para acompanhá-la desde o momento que ela acordava, logo cedinho, que ela saía em missão, passava o dia todo. Quando ela terminou o dia, ele disse para ela assim, Madre Teresa, porque viu ela trabalhando com os pobres, com os doentes, curando feridas, fazendo assim gestos que para ele eram muito difíceis. E ele disse para ela assim, nem que me pagasse 1 milhão, eu não faria esse serviço que a senhora faz. E ela respondeu para ele, nem eu. Ou seja, não precisa me pagar porque eu faço isso, porque isso é a minha missão. Olha que lindo isso. Então, o que para ele é tão difícil, para ela pode ser também difícil, mas é uma necessidade do sim que ela disse. Quando nós dizemos sim ao Senhor, Ele nos capacita, Ele nos dá força. E Ele precisa de pessoas que cuidem dos pobres, dos famintos, dos doentes. Se não é essa a tua vocação, busque a tua vocação, mas saia em missão, pelo amor de Deus. Não se acomode, entende? A igreja está pedindo isso. O que você pode fazer um pouquinho mais para ser um agente tão forte dentro da igreja como renovação, como inovação, como algo novo, uma nova etapa, um novo momento dentro da igreja? É isso que a igreja pede para nós. Bom, continuando. Então aqui no final desse parágrafo 40 está escrito o seguinte, muito lindo isso, né? Que ele fala. E tem mais uma passagem muito bonita que eu vou ler agora para vocês. Ainda no parágrafo 40, na última frase está escrito o seguinte, cada batizado, enquanto discípulo missionário, todos nós que somos batizados. Então, cada batizado, enquanto discípulo missionário, ou seja, todo batizado é discípulo missionário, é sujeito ativo, tem que sair em ação desta missão da igreja. E isso está no Evangelho Gaudium, também do Papa Francisco, que diz o seguinte, e também no documento de Aparecida, está escrito o seguinte, isso, por que eu faço questão de ler isso para vocês? Porque estou falando para você que está me ouvindo aqui. Porque isso é para nós, todos nós que somos batizados. Porque às vezes você pensa assim, mas eu não sou padre, eu não sou missionário, eu não sou consagrado. Você é um fiel leigo. Se essa é a sua missão, qual é a sua vocação? O Senhor te chama para quê? A partir do momento que você é batizado, você é e deve ser um discípulo missionário. Então, o que ele diz aqui? Papa Francisco, ainda no documento Evangelii Gaudium, ele diz o seguinte, em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Mateus 28:19 está escrito isso. Cada um dos batizados, independentemente da própria função na igreja e do grau de instrução da sua fé,
é um sujeito ativo de evangelização e seria inapropriado pensar num esquema de evangelização realizado por agentes qualificados, enquanto o resto do povo fiel seria apenas receptor das suas ações. Gente, eu vou ler isso de novo. Prestem atenção. E se você tiver o documento Evangelii Gaudium, procura na internet no vatican.va, você vai encontrar esse documento e você vai ler esse parágrafo 120. Aí você grifa bem, printa ele, copia, cola, bota na parede da sua casa, no espelho do seu banheiro, para você ler todos os dias isso, para você nunca mais dar desculpa que você não é um discípulo missionário, que você não é capaz, porque você é um chamado, você é chamado para ser. Olha, eu vou repetir esse parágrafo que ele fala, porque isso é muito importante. Todos, em virtude do batismo recebido, cada membro do povo de Deus tornou-se discípulo missionário. Cada um dos batizados, independentemente da própria função, quer dizer, independentemente de você ter ou não uma função na igreja, você é chamado para evangelizar. E ele diz o seguinte, que o que seria da igreja se fossem apenas os agentes preparados, os evangelizadores, e todos os outros apenas receptores? Ou seja, todos nós que somos batizados e nos assumimos como os discípulos missionários, todos nós temos um compromisso. Então, catequista, entenda o seguinte, pode convidar aquele que o Espírito Santo toca no seu coração, chama essa pessoa para ser catequista, chame, porque o Senhor vai capacitar e você vai instruí-la para fazer uma formação para ser cada dia melhor, um agente melhor. Mas que ele pode ser um agente evangelizador, ele já pode ser. Olha que bonito isso, olha como isso é rico, para nós não acharmos que nós somos a última bolacha do pacote porque nós temos mais formação do que os outros. Não, não é isso. Todos são chamados. Então, o Espírito Santo é que age, é Deus que age na pessoa e capacita a pessoa para ser o discípulo missionário, o evangelizador. A Edna está dizendo, não importa a idade. Não, não importa a idade. Não importa. Eu tenho um jovem no grupo do WhatsApp nosso, tem 16 anos, o Henrique Rocha. Estou com saudade do Henrique. Henrique, cadê você? O Henrique é um jovem de 16 anos que é catequista. Outro dia eu conversei com a Patrícia Simões, 24 anos, catequista já há muitos anos. É uma senhora que tem 70, 80 anos e ela quer ser catequista. Deixa ela ser catequista. Agora, o papel dela como catequista, Deus vai inspirar e vai conduzir. Agora, é lógico que o papel da igreja também é de dar formação para os catequistas, para que eles sejam cada vez melhores, para que eles anunciem a palavra, a doutrina da igreja junto com a evangelização. Então, nosso papel é orientar os catequistas, a igreja como um todo, para melhorar a condição deles. Mas eles por si só, por serem batizados, já assumem esse compromisso de discípulos missionários evangelizadores, tá bom? Continuando ainda o documento do Papa, porque é muito bonito e eu vou ler esse parágrafo 120 da Evangelii Gaudium para vocês, tá? A nova evangelização deve implicar um novo protagonismo de cada um dos batizados. É um novo papel. Você tem um papel, você tem um novo papel dentro como batizado para evangelizar. Esta convicção de que você é um discípulo torna-se um apelo dirigido a cada cristão para que ninguém renuncie ao seu compromisso de evangelização. Porque se uma pessoa experimentou verdadeiramente o amor de Deus que o salva, não precisa de muito tempo de preparação para sair a anunciá-lo. Não pode esperar que lhe deem muitas lições ou longas instruções. Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Não digamos mais que somos discípulos e missionários, mas sempre que somos discípulos missionários. Entendeu? Não é só discípulo nem só missionário, é discípulo missionário. Se não estivermos convencidos disto, olhemos para os discípulos que logo depois de terem conhecido o olhar de Jesus, saíram proclamando cheios de alegria: encontramos o Messias.
A samaritana, logo que terminou seu diálogo com Jesus, tornou-se missionária. E muitos samaritanos acreditaram em Jesus devido às palavras desta mulher, da samaritana. Também São Paulo, depois do seu encontro com Jesus Cristo, começou imediatamente a proclamar que Jesus era o Filho de Deus. Então, todos nós que temos esse encontro com o Senhor, que conhecemos esse amor dele, que sabemos que fomos salvos por ele, por que não anunciar isso para as outras pessoas? Olha a riqueza desse parágrafo número 40 do documento Diretório para a Catequese. Então, ele está dizendo dos discípulos missionários aqui, tá bom? Vamos para o parágrafo 41. Essa nova etapa da evangelização diz respeito a toda a vida da igreja e, fundamentalmente, se concretiza em 3 âmbitos. Então, essa nova etapa que a igreja é chamada a evangelizar de uma nova forma, ela atinge 3 âmbitos da igreja. A gente já falou isso em outra ocasião, não sei se foi nesse mesmo documento ou se foi no documento Diretório Nacional para a Catequese. Mas aqui ele repete, nós vamos estudar isso. Preste atenção. Quais são os 3 âmbitos que a igreja vai trabalhar? Primeiro, em primeiro lugar, no âmbito da pastoral ordinária, que é aquela pastoral que nós já conhecemos dentro da igreja, que é aquela que acontece todos os dias, que está próxima de nós. O que é? É aquela que se realiza nas comunidades cristãs, que possuem sólidas e adequadas estruturas eclesiais. Então, tem uma paróquia, ou tem uma comunidade, ou ele tem tem o padre, tem o pároco, tem o diácono, tem as pastorais bem definidas. Tudo isso é o que ele chama de sólidas e adequadas estruturas eclesiais. Está dentro de uma diocese, óbvio, está dentro de uma diocese. Então tem o seu pastor, que é o bispo. São fermento, todas elas são fermento de fé, de vida, de fé e de vida, fermento de fé e de vida, que irradiando o testemunho do evangelho no seu ambiente. Então, esta estrutura é o primeiro âmbito, sentindo o compromisso da missão universal. Esse documento, isso que acabei de falar agora, está dentro da carta encíclica Redemptoris Missio, RMI, que é uma carta encíclica. O que é uma carta encíclica? É uma carta circular do Papa, que o Papa João Paulo II, São João Paulo II, escreveu na ocasião, onde ele aborda uma doutrina da igreja. O que ele está falando? Redemptoris Missio, que é a missão do Redentor. Então ele vai falar sobre a validade permanente do mandato missionário. Todos nós temos uma missão permanente de ser como missionários, como discípulos missionários. Então, essa carta encíclica Redemptoris Missio diz isso que eu acabei de ler agora. Então, vou ler. Em primeiro lugar, no âmbito da pastoral ordinária, que se realiza. Aí vem aqui o que está escrito lá na Redemptoris Missio. Comunidades cristãs que possuem sólidas e adequadas estruturas eclesiais são fermento de fé e de vida, irradiando o testemunho do evangelho no seu ambiente e sentindo o compromisso da missão universal. Continuando no parágrafo ainda, na letra A, devem ser incluídos também neste âmbito, dentro dessa igreja, os fiéis que conservam uma fé católica intensa e sincera. Espera um pouquinho que meu computador aqui deu pane. Devem também ser incluídos neste âmbito os fiéis que conservam uma fé católica intensa e sincera, exprimindo-a de diversos modos. Então, eles exprimem a fé de diversos modos, embora não participem frequentemente no culto. Então, são aqueles que foram batizados, são fiéis, mas que não participam muito do culto. Esta pastoral está orientada para o crescimento dos crentes, a fim de corresponderem cada vez melhor com toda a sua vida ao amor de Deus. Também está no Evangelho Gaudium 14, que eu já li aí para vocês, tá bom? Então, o que nós temos que trabalhar? No primeiro âmbito, que é da pastoral ordinária. Esta pastoral ordinária que vai trabalhar tanto sendo testemunho dentro da igreja, como igreja, e buscando aqueles que não participam tanto da comunidade, do culto, no dia a dia, semanalmente, dentro da igreja, tá bom?
Item B, segundo âmbito segundo âmbito da nova etapa da evangelização, ou seja, aonde a igreja deve chegar. Em segundo lugar, ao âmbito das pessoas batizadas que, porém, não vivem as exigências do batismo, não sentem a presença cordial à igreja e já uma pertença, eles não se sentem pertencentes à igreja e não experimentam a consolação da fé, ou seja, não têm fé, não acreditam na vida eterna, não acreditam em Jesus, não acreditam na mensagem evangélica. Então, são as pessoas que foram batizadas, mas não vivem a sua fé. Nesse grupo, existem muitos fiéis, que não são mais fiéis, né? Que concluíram o itinerário da iniciação cristã. Foram batizados, fizeram a primeira Eucaristia, às vezes até fizeram crisma, e já participaram dos caminhos de catequese ou de educação religiosa na escola, para os quais, para além dos métodos tradicionais de pastoral, sempre válidos, a igreja procura lançar mão de novos métodos. Lembra que nós estamos falando de novo método de evangelizar, buscando agora esses que já foram batizados, mas que estão distantes da fé. Esses novos métodos valendo-se também de novas linguagens, apropriadas às diversas culturas do mundo, para implementar um diálogo de simpatia e amizade que se fundamenta em Deus, que é amor. Tudo aquilo que, lembrando que Deus é amor, se nós agimos como Deus, com amor, nós vamos buscar essas pessoas no momento certo, no lugar certo, na hora certa, para quando tivermos essa oportunidade, anunciarmos o amor de Deus para essas pessoas que já foram batizadas. Então, esse é o segundo âmbito da igreja em ação para uma nova evangelização. Em terceiro lugar, qual é o terceiro âmbito? É o âmbito daqueles que não conhecem Jesus Cristo ou que sempre o recusaram. Não quero conhecer, não tenho fé, não gosto, não me apresente, não quero saber. E fica distante. Ou aqueles que nunca nem ouviram falar. Se vocês não acreditam, existem comunidades que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. E muitos discípulos missionários, aqueles que saem realmente em missão, vão buscar essas comunidades de quem nunca ouviu falar de Jesus. Então, até hoje, assim como os discípulos fizeram, levando Jesus para as comunidades, apresentando eles, assim hoje também existem essas comunidades que precisam de pessoas que saiam, que a igreja em saída, em missão, para apresentar Jesus para essas pessoas. Então, esse é o terceiro âmbito. Muitos deles buscam, aí aqui no documento diz que muitas dessas pessoas que não conhecem Jesus ou aqueles que o recusam, muitos deles buscam secretamente a Deus. Buscam Deus. O homem sempre vai buscar a Deus. O cristianismo é a única religião na qual Deus procura o homem. Para e pensa. O cristianismo é a única religião na qual Deus vem até o homem. Deus procura o homem. O homem, por si só, sempre vai buscar um ser que o transcende. Então, ele está sempre buscando. Deus sol, Deus trovão, Deus da água, Deus da luz. Eles vão buscar. Em vários lugares, várias religiões estão sempre buscando um Deus. Mas Cristo veio até nós. Então, é um Deus que nos procura. Então, aqui, olha, está dizendo, muitos buscam secretamente a Deus. Buscam por quê? Porque estão sempre, têm necessidade. Porque nós somos fruto de Deus, nós somos ação de Deus. Deus age em nós. Então, essa necessidade do homem de buscar a Deus, isso sempre existiu e sempre vai existir. Movidos pela nostalgia do seu rosto, mesmo em países de antiga tradição cristã. Então, eles buscam a Deus mesmo eles não acreditando. Todos têm o direito de receber o evangelho. Todos. Os cristãos têm o dever de anunciá-lo, sem excluir ninguém.
e não como quem impõe uma nova obrigação, mas como quem partilha uma alegria, indica um horizonte estupendo, oferece um banquete apetecível. Olha que lindo! É assim que nós levamos com alegria de quem já conhece o Senhor, é assim que nós levamos o Evangelho para outras pessoas. Muitos catequistas são carrancudos, são bravos, sérios, enérgicos. Aí, quem ouve esse catequista falando, fala, poxa vida, Jesus traz alegria, Jesus é amor. Por que essa pessoa é tão séria, tão carrancuda? Todo catequista tem que sorrir. Por quê? Porque ele é feliz, porque ele conhece o Senhor. Tem alegria maior do que essa? Não tem. Então, nós devemos ser pessoas alegres, sorridentes, anunciando o Senhor na nossa vida. Porque se eu conheço o Senhor e eu tô brava, carrancuda, séria, não sorrio para ninguém, não me abro para ninguém, poxa, que Jesus é esse que está agindo em mim? Então, seja testemunha da alegria de conhecer o Senhor, para que você leve também esta alegria para outras pessoas. E termina dizendo assim, deixa eu ver se termina aqui ou se tem mais... Ah, não, ainda tem mais um pouquinho. Vamos lá, vamos continuar. A igreja não cresce por proselitismo. O que é proselitismo? É forçar alguém à conversão, é obrigar a catequese, é obrigar a uma evangelização. Nós não forçamos ninguém. Se a pessoa quer, se ela tem sede, se ela está buscando, você está ali oferecendo e ela deseja, você vai anunciar isso para ela. A igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. Então você não vai chegar obrigando uma pessoa a conhecer, mas a pessoa vai se sentir atraída por você. Ela vai falar, nossa, que pessoa incrível que é essa catequista, que pessoa incrível que é essa missionária, essa discípula missionária, esse discípulo missionário. Por que ele é assim? Isso nele me atrai. O que em você atrai as pessoas? O que as pessoas olham para você e sentem ao ver você, as suas atitudes, as suas ações? É isso, é assim que a igreja vai crescer. Continuando, esse espontâneo impulso missionário deve ser sustentado por uma autêntica e própria pastoral do primeiro anúncio, o querigma, onde você sai para fazer o anúncio, capaz de empreender iniciativas para, de modo explícito, ou seja, aberto, propor a boa notícia da fé para aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, manifestando concretamente a força da misericórdia, coração do evangelho, promovendo a inclusão daqueles que se convertem na comunidade eclesial. Gente, que lindo isso hoje, hein? Então, o que nós aprendemos hoje que é importante a gente colocar? Uma nova etapa evangelizadora. Nós estamos vivendo uma nova etapa. Isso é importante que isso aconteça na sua vida, na sua comunidade, aonde você está. Suscite isso, leve essa alegria, essa vontade, essa necessidade, a importância disto na sua comunidade. Isso é muito forte e isso é preciso que você haja. Permita-se ser inspirada, permita-se mergulhar no Espírito Santo para que ele te fortaleça e você não tenha medo. Aqui está escrito hoje, não tenha medo, porque quem está com Jesus não pode ter medo. Nós precisamos sempre estar em formação, é fundamental. Deus age e nos capacita, mas a partir daquilo também que nós estudamos. Quanto mais nós conhecemos a palavra, estudamos a palavra, quanto mais nós estudamos os documentos da igreja, aquilo que a igreja pede para nós, o norte que a igreja nos dá para seguirmos os nossos passos, tudo isso, o Espírito Santo vem e nos fortalece, nos ilumina para nós darmos esse passo com mais segurança, com mais confiança, com mais otimismo, sem desanimar, porque nós somos desanimados. Muitas vezes nos deparamos com coordenadores que são retrógrados, que são estáveis, que não querem modificar, não querem se renovar, não querem se atualizar. E isso não pode acontecer na nossa igreja. Então, as pessoas, quem é da igreja, quem é discípulo missionário, atuante, catequista, precisa conhecer. Olha o que diz esse documento aqui hoje para nós.
tá bom? Gratidão a vocês todos que ficaram aqui. Parabéns por vocês estarem junto, por estarem estudando esse documento tão rico. Que essas palavras de hoje estimulem você a realmente sair para uma nova etapa evangelizadora. Nós precisávamos disso e essa palavra veio hoje para nós. Essa formação, esse estudo veio hoje para nós. Gratidão mais uma vez, um beijo com carinho. Fiquem com Deus. Quem está me acompanhando aí, continua. Quem não está acompanhando, vem junto para aprender. E beijo, beijo. Até!